Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Mater Prima, canal esse em que falamos sobre a matéria-prima de que é feita essa nossa vida. Meu nome é Letícia Conde e, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Continuamos aqui a nossa corrida a respeito do tarô. E hoje veremos o quê? O 4. 4 de paus, 4 de ouros, 4 de espadas e 4 de copas. E, portanto, meus caros, quem não viu as corridas anteriores, faça um alongamento e planeje-se para que veja, pois elas são todas interligadas. A quem ainda também não sabe, e aqui por acaso agora chega, essas caminhadas em relação ao tarô, essas corridas, elas têm uma conexão, eu faço a conexão com a Via Sacra de Cristo. E, portanto, agora na quarta estação em que estamos, essa quarta estação ela tem relação com o encontro de Jesus com a sua mãe, Maria. Meus caros, vejam só, na terceira estação Cristo caiu. Cristo, ele cai por terra com a cruz nas costas. Eu comentei que o 3 tem relação, portanto, essa terceira estação tem uma relação forte com a questão de um desgaste e ultrapassagem material, desde você utilizar todos os seus recursos materiais e conhecê-los ao seu mais profundo íntimo para superá-los, a ponto de justamente você aprender a conhecer a sua força em relação à sua própria privação ou à sua própria capacidade de doar-se, de colocar os seus recursos materiais, desde financeiros até da sua própria vontade, do seu próprio esforço, força, ânimo e também o seu mental, etc. Você colocar tudo isso a um ponto de doação e de desgaste que nos leva realmente a enxergarmos e a conhecermos essa fraqueza que nos abate, esse momento de fraqueza em que, destituídos justamente de um material que nos mantenha numa zona de conforto muito clara, nós caímos por terra, fracos, debilitados, tendo exaurido todos os nossos recursos materiais e exaurido não só de gastar como um filho pródigo que gasta libertinamente, mas sobretudo por não se apegar a isso. Por realmente haver um desprendimento tal da matéria, que é como Cristo na sua primeira tentação, que foi a associação feita de, já que está passando fome e sede, transforme pedras em pão. Horas, transforme e coma. A fome não abate, não é grande. Você pode. Horas. Então, esse abrir mão da transformação da matéria e da utilização da matéria para aquilo que nós queremos e que nem sempre convém, e neste caso em específico não convém. Então, esse você poder utilizar de algo e não fazê-lo, você ter de um desprendimento em relação ao mundo, seja esse desprendimento mostrado através de justamente você realmente gastar todo o seu recurso a ponto de exauri-lo, Ou você nem sequer lembrar-se dele, viver como se ele não justamente existisse, e de fato, sem tocá-lo, sem haver a possibilidade de você comungar dele, provar desses recursos. Então é quando chegamos nesse estado que a nossa mente, ela fica debilitada, porque nos é exigida uma compreensão nova sobre as coisas. E, justamente, é um chamado a irmos a um extremo da nossa vida, a nos conhecermos no extremo da materialidade, nos conhecermos no extremo do nosso desapego a essa materialidade. E, a partir daí, na próxima estação, tendo passado por esse infortúnio, por esse desgaste, sobretudo, nós encontramos Maria. Horas, Maria é a mãe de Deus. Maria é a Mater. Maria é a própria matéria-prima de que é feita a nossa vida.
não é verdade? É ela que é a matéria-prima primeira da nossa vida, verdadeira, verdadeira. Se nós falamos de primeira matéria, uma prima matéria, em termos de queda, essa é Eva. Mas quando falamos realmente da vida eterna, a nossa matéria-prima de que é feita a nossa verdadeira vida é Maria. Aqui a ideia é irmos de Eva até Maria, né? É esta a nossa corrida. Enxergarmos as coisas desde antes até, graças a Deus, a marianificação delas. Então, quando nós observamos o próprio Cristo, né, na sua via sacra, encontrar a sua mãe, gente, a mãe representa a matéria. O que acabou de acontecer? Uma falta da matéria, um desgaste da matéria, um aprofundar na matéria a ponto de eu me conhecer sem ela, destituído dela. Em seguida, ele encontra sua mãe, que é a própria matéria de que é feita a nossa verdadeira vida. Matéria de que o próprio Cristo, o seu corpo é feito, porque o seu corpo não é feito de material do homem, mas sim apenas do da sua mãe, junto do Espírito Santo. Então, a sua composição material é verdadeiramente apenas mariana. Apenas Maria o compõe materialmente. Horas. Antes do sol nascer, agora que está noite aqui, madrugada, antes do sol nascer, antes da aurora, o ponto mais frio da noite inteira, de toda a madrugada, não sei se sabem, é o momento logo antes do sol nascer, porque é o ápice do tempo sem a luz do sol e, portanto, é o máximo da friagem, né? É tido como o máximo de onde se chega em termos de frio naquele dia, porque é o máximo de tempo que se passou sem a presença do sol. É logo antes da aurora. Claro que não minutos antes, mas é um momento, um intervalo de tempo ali em que realmente há uma expectativa longínqua, né? Você já é o nadir da noite, é o máximo de aprofundamento na noite. É o momento mais distante do sol e, paradoxalmente, é o momento mais próximo do sol também de toda essa noite. Não é verdade? Porque ele logo chegará. Mas antes que ele chegue, nós passamos pelo frio mais intenso da noite toda, o que é um paradoxo, é algo lindo. Por que eu estou chamando a atenção para essa imagem e esse fato científico? Chamo a atenção para isso porque realmente, né, a dor que se sente na terceira estação, materialmente falando, é o nadir dessa noite, sem a matéria. É o mais profundo de estar sem a matéria, porque se em seguida ele encontra sua mãe, que é a sua matéria, a mater, horas, o momento mais angustiante relacionado à matéria é logo antes, de sofrimento por não ter aquela matéria, não dispor daquela matéria, etc. Mesmo ele sendo o senhor da matéria. Transforme as pedras em pão. Ele é senhor da matéria, ele poderia chamar a sua mãe e sua mãe aparecer, é claro. Ele é Deus. Ele está acima de Maria. Devemos sempre nos lembrar disso. Por mais que amemos Maria, Cristo está acima dela. Sempre estará. Contudo, ele a obedece enquanto mãe e a honra, porque Cristo, obviamente, honra pai e mãe. Ele não honra só pai, como todas as religiões fora a católica gostam de colocar. Ele não honra apenas o pai, ele honra a mãe também. Óbvio, né? Óbvio. Horas. Ou seja, o seu honrar pai e mãe envolve Maria e, portanto, ele não manda nela como se ele lhe exigisse coisas que não convém. Fizesse um uso da matéria e da sua mãe Maria que não convém para a própria caminhada dele, não convém para nós e não convém nem sequer para ela própria. Então, quando ele a encontra,
E quando, portanto, nós meditamos a quarta estação e com isso a detalhamos em 4 de paus, 4 de ouros, 4 de espadas e 4 de copas, o que nós vemos? 4 de paus, nós vemos aí, então, que os meus desejos são realizados. Ora, os paus têm relação justamente com a minha volição, com a minha capacidade de força de vontade. Não é necessariamente, depende da oitava em que se fala, a vontade espiritual. Porque a vontade espiritual é fazer a vontade de Deus. Essa é a única vontade que nós devemos ter e que nós, em verdade, temos. Fazer a vontade de Deus. Desejo não é o mesmo que vontade. Desejo, aí sim é pessoal. Como Cristo fala, desejei com grande desejo comer convosco esta ceia, ter convosco desta ceia. O desejo é pessoal, a vontade de Deus. A vontade, é claro que ela é pessoal também, no sentido de que ela tem que verdadeiramente partir do meu coração, o querer fazer a vontade de Deus, mas é a vontade de Deus que é feita. O meu desejo não passa por cima. E, portanto, a minha vontade tem que ser uma única com a vontade de Deus. E por isso que não tem a minha vontade e a vontade de Deus. Porque a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Só nessa medida ela é vontade pessoal. Entendem? E individual. Só que todos nós deveríamos buscar isso e viver isso. Então, ao mesmo tempo, é um paradoxo. Essa vontade é só minha? Não. De todos nós. No fundo, no fundo. Não é? Só que não quer dizer que nós vivamos isso. Então, quando nós falamos de paus, não quer dizer que nós vivamos isso da vontade, porque aqui falamos de uma horizontalidade. Então, essa volição e essa força de vontade é realmente no quesito de desejo, do meu pessoal, do meu eu pessoal, e que, portanto, é aquilo, diz respeito àquilo que eu anseio, desejo, e que falamos de vontade num sentido cotidiano, e não no elevado que eu acabei de discernir aqui para que tenhamos claro que faz diferença falar sobre vontade e desejo, né? E que nós usamos a palavra vontade de uma maneira um pouco vulgar no nosso dia a dia. Então, quando observamos isso, vemos que 4 de paus, encontrando, né, sendo aí um encontro com Maria, após ter caído, horas, isso me dá forças para continuar. Isso me dá forças para continuar desejando caminhar, para continuar desejando fazer o que eu vim fazer. Assim como Cristo, ao passar pelas 3 tentações também, ele é servido e ele come. Os anjos vêm e o servem. Ele não precisa ele próprio transmutar a matéria, inclusive, transformar a pedra em pão. Os próprios anjos dão de comer a ele. Então, na 4ª estação, quando ele encontra sua mãe, o meu desejo de continuar, de perseverar, ele é intenso, porque eu sei que eu serei saciado. Não é nessa hora que ele é saciado. Porém, ele sabe que será saciado. Então, eu passo a ter bom ânimo, porque eu sei que serei saciado, que o meu desejo, ele será realizado. Não porque ele seja algo pessoal, egoísta, mas porque justamente é fazer a vontade de Deus realizada enquanto um desejo particular de uma identidade minha, em que este caminho é meu, porque eu vivo Cristo à minha maneira. E não igual São Francisco fez ou Santa Clara. Eles viveram ao modo deles, individual deles. Ninguém nunca mais será uma Santa Clara. Não importa o que aconteça. É impossível ter da mesma vivência que Santa Clara, mesmo que se seja uma filha amadíssima e similaríssima a Santa Clara. Mesmo Santo Antônio, que foi um filho importantíssimo de São Francisco, ainda assim não é São Francisco. E é muito clara a diferença entre ambos. É muito claro quando se tem a devoção a um e a outro. E que ter devoção a um não é a mesma coisa
que ter devoção a outro não são padroeiros das mesmas causas, ainda que sejam causas afins, como dar comida ao pobre, né? Você cuidar do pobre, ter relação com a pobreza, que é o que São Francisco prezava, a pobreza enquanto sua amiga. Então, eu passo a ter uma meditação de um 4 de paus que realmente me possibilita ver que tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo e continue a caminhar, que a sua sede e a sua fome serão saciadas. Porque a matéria te ampara, ela está ali como uma boa mãe, para te amparar, para te mostrar que ela está do seu lado. De maneira casta, obediente, pobre, de maneira virginal, calada, mas ela está ali e nada te falta. Porque quem tem uma mãe tem tudo, né? Quem tem a mãe do lado sobrevive a muita coisa. Ninguém, né? E isso é uma das grandes dores do mundo. Ninguém deveria saber o que é não ter pai e mãe. Ninguém deveria passar por isso. Pela negação de um pai e de uma mãe. Ninguém. Mas infelizmente muitas pessoas passam por isso. São rejeitados pelo seu pai ou pela sua mãe, e às vezes até por ambos. Mas quem tem uma mãe de valor sabe que se você tem uma mãe de valor, você passa por tudo. Se você tem um pai que é um pai e uma mãe, você tem tudo. Então, ser uma mãe é algo que nem todos os pais conseguem, inclusive. Porque requer você realmente, você prover, uma mulher prover financeiramente, como muitas vezes é o que se espera de um homem, isso é fácil, relativamente fácil. Agora, o homem ter a capacidade de prover a ligação emocional que um filho tem com a mãe, isso é muito difícil. Dificílimo. Porque isso requer você realmente ser casado com o Espírito Santo para saber o que convém e é melhor para o teu filho. E isso é dom. É graça. Por isso que Maria é cheia de graça. Ser mãe é uma graça. A maternidade é uma graça que nós não compreendemos. E os homens, não enquanto criaturas de Deus, filhos de Deus, mas enquanto meros homens, não compreendem isso. O gênero homem, o gênero masculino, não compreende isso. Tem dificuldade, porque é algo difícil. Porque compreender a graça é difícil, gente. É fácil falar da boca para fora. A fé é graça. E a salvação é graça. Tudo é graça. Mas difícil é viver a graça. Entender que realmente é algo que Deus te dá. A maternidade de Maria, Deus deu. Hoje nós achamos que, então eu sou mãe e sou pai porque eu escolhi. Porque eu fui no laboratório e escolhi, porque eu transei e escolhi, ou porque eu nem escolhi. Se eu pudesse, eu nem seria pai, nem seria mãe. Mas foi porque eu transei. Nós já não enxergamos que foi porque Deus quis. Foi porque é uma graça, é um dom, é um presente, é uma dádiva. E claro que essas palavras têm pequenas diferenças entre umas e outras, mas, enfim, usando aqui como sinônimos, creio que me entendam. E, portanto, quando Cristo vê a sua mãe, quando nós meditamos um 4 de paus, nós devemos entender que, então, é graça. E a matéria está conosco e, portanto, nós temos um amparo. Temos o amparo do nosso bom ânimo, da nossa boa vontade, em continuar caminhando, realizando a nossa missão, porque a nossa mãe não nos abandonou, porque ela está conosco até o fim, mesmo com tantos outros nos abandonando. Ela se torna realmente estrutura para a nossa vida.
E aí passamos para o 4 de ouros. Como que nós vemos que nós temos estrutura? Uma estrutura que realmente não arrega. Que pode chorar, prantear, mas não arrega. Não arreda pé. Não se deixa abater. Está ali, firme. Sem se desesperar. Ainda que sofrendo. Sofrendo da dor mais terrível, fora a do próprio filho. Antigamente, as virgens eram sacrificadas. Porque dizia-se, né, então, o monstro, os deuses, os demônios, fosse qual fosse a desculpa, virgens eram sacrificadas em nome de manter a ordem das coisas, salvar a pele dos outros. Para nossa salvação, uma virgem é sacrificada. E taca em fogueira, taca em vulcão, taca em abismo, taca em algum lugar. Arranca coração. Sei lá. Horas. Nós temos que ter claro que quando Cristo se sacrifica, é o sacrifício de Maria também. Uma virgem está sendo sacrificada junto dele. É o sacrifício dela também. Por isso que ela não passa por ressurreição. Não passa por julgamento, porque Maria, de fato, ela é ilibada. Virgem do início ao fim. Pura do início ao fim. Sem mácula do início ao fim. O que quer dizer que ela é uma virgem sacrificada. Ela tem o seu sacrifício. E sacrifício de morte. Só que já não é fora o sacrifício dela própria em morte, mas do seu próprio ânimos, do seu interior, inclusive, porque o seu filho corresponde ao seu interior. Um filho, ele é a alma do casal. O casal, quando se encontra, homem e mulher, eles são a alma um do outro, o reflexo do ânimos e da ânima um do outro. Mas a partir da hora que eles têm um filho, uma filha, esse filho, filha encarna a ânima do casal, ou o ânimos do casal. Então, ali ela tem sacrificado o seu próprio interior, a sua vida interior é sacrificada. É uma morte muito mais dolorida. Em especial porque, de fato, o seu filho verdadeiramente morre. Para uma mãe sabe, é muito melhor ela morrer do que o filho. Porque esse é o percurso, inclusive, natural da vida. E uma mãe, ela tende a sacrificar pelo seu filho, pela sua filha. Tende. Não quer dizer que vá, não quer dizer que consiga. Mas muitas, da boca para fora, dizem que sim. Não é verdade? Se isso for de fato verdade no coração da mãe, então ela sabe que ver o filho, a filha morrer, isso dói muito mais. Muito, muito mais. Porque é realmente algo de dentro dela que morre. Ela pariu aquilo desde dentro. O homem não compreende isso. Não compreende. Para o homem, quando ele perde um filho, o processo será de uma concepção de morreu algo de fora. Meu, a minha perpetuação, descendência, morre o meu eu de fora. A minha luz externa, porque o homem tem relação com o sol, inclusive. Então, é como se apagasse a luz de fora. O que o homem muitas vezes não percebe é que a perda de um filho, então, por perder a luz externa, por morrer as coisas de fora, ele se torna perdido dentro. Ele perde-se dentro. No sentido de que justamente você fica batendo no escuro, né? Batendo cabeça no escuro. Então você está perdido. Só que você não vê que você está perdido. Porque dentro você ainda vive. Só que é como um cego. E até assumir essa cegueira, o homem leva muito tempo. Ele não tem maturidade para isso, muitas vezes. Por isso que para os homens, eles abandonam filhos e acham que está tudo bem. Não haverá consequência. Coitados, né? Eu rio de desespero. Porque isso, são vários cegos.
sóis sem luz. E um sol sem luz é um sol sem justiça, sem a capacidade verdadeira de iluminação no mundo. Então, quando um 4 de ouros nos vem para uma meditação, eu tenho que ver que, então, eu tenho estrutura. E eu preciso, inclusive, tomar cuidado, porque eu posso, inclusive, acreditar que, nossa, eu tenho muita estrutura, está tudo bem, minha mamãe está comigo. Ser que nem criança que acha assim, porque minha mamãe está comigo e está tudo bem. Porque se enquanto eu estiver com a minha mamãe, nada me acontecerá. A minha mamãe, então ela vai mandar os monstros embora, ela vai se sacrificar no meu lugar, ela vai mandar o monstro embora, ela é minha heroína. Quando, na verdade, eu não posso me aferrar às coisas materiais. Não é porque Maria está comigo que eu devo achar que, então, ela não é a salvadora. Ela é corredentora, mas ela não é a salvadora. O perigo do 4 de ouros é eu achar que a matéria vai me salvar. Que eu encontro a matéria ou reencontro a matéria depois dessa ausência dela, e que nesse reencontro eu posso, ufa, tá tudo bem, então, nossa, não. Então tá tudo bem. Tô no colinho de mamãe, tá tudo bem, tenho a minha estrutura. Nossa, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho tudo, nossa. Me falta nada. Ai, graças a Deus, pronto. Olha, sou um agraciado de Deus, recebi vários dons. Pronto. Deus me ama, não preciso fazer nada. E sentar e ficar, né? Perigoso. 4 de ouros é uma carta capciosa de se meditar, é um lado capcioso da própria via sacra. E por que então? Por que devemos acompanhar o tempo todo o tarô junto da via sacra de Cristo? Porque é Cristo que nos ensina a não cair nessas armadilhas. Porque Cristo, ele por acaso para de carregar a cruz e fala, mamãe! E fica lá com a mamãe? Não, ele continua andando. E não bastando 4 estações, ainda tem outras 10 pela frente. Ele ainda tem horas de tortura e morte. Horas. Então ele não para. Ele não conta com a sua mãe como uma zona de conforto. Como, eu tenho todas as graças de Deus. Olha, a cheia de graça está aqui comigo. Eu sou um agraciado de Deus, pronto. Eu não preciso passar por sacrifício. Deus já se sacrificou por mim. Por que eu preciso sofrer? Não, Deus fez todo mundo para ser feliz. E o filho dele sofreu para que nós sejamos felizes. Poxa, você tem que encontrar felicidade na vida, prosperidade. Você tem que ser feliz, você tem que. Sorria. E vá para onde você se sente bem. Comece esses papos, né? Onde você se sente bem, onde você está cumprindo de fato a sua missão. Será? Será? Será que depois de ter sofrido o começo da perseguição, da humilhação, do caminho da cruz, essa não é a forma de eu me perder e parar de caminhar? Abandonar a minha cruz? Porque creiam, a cada estação, nós, meros humanos, mortais, corremos o risco de deixarmos a nossa cruz para trás. Não nos enganemos, gente. O tempo todo não tem dessa, é um grande iniciado, nossa, essa pessoa é santa, com certeza, pronto, vai morrer em santidade. Não, gente, até no último segundo você pode morrer em pecado e ir para o inferno. Pecado mortal, ir para o inferno. Por isso que não se pode dizer que alguém é santo antes da sua morte. Nós falamos de maneira a reconhecermos, como São Tomás reconheceu que São Boaventura, que eles conviveram, esses caras conviveram, é surpreendente, né? Que dádiva. Não bastar serem santos, doutores, que dádiva terem reconhecido isso um no outro.
Porque isso é mais bonito do que viver em si. É ver no outro. A felicidade em ver que o outro pertence a Deus. Ser testemunho disso. Isso é lindo demais. Então, ainda que nós possamos reconhecer a santidade do outro, e devemos reconhecer, e devamos reconhecer, ainda assim não quer dizer que o outro não possa cair em erro e morrer em pecado mortal e perder essa tal santidade, essa sua sanidade. Pode acontecer, gente, e requer segundos. Segundos para isso, ainda mais um santo. Uma pessoa que busca a santidade seriamente. Segundos são o suficiente. A coisa é muito mais séria e mais estreita do que nós imaginamos e gostamos de assumir. E, portanto, em qualquer momento da via sacra nós podemos nos perder. Deixar de fazer. Não seguir até o Gólgota. Ficarmos com medo. Fugirmos, nos escondermos, trairmos, negarmos, etc. O tempo todo é um risco. E por isso que requer humildade o tempo inteiro. E quando Cristo encontra Maria numa categoria de 4 de ouros, requer humildade para que não nos deixemos levar por esse papo de prosperidade, de estrutura, de graças e dons que uma vez dados nunca serão tirados. Deus dá e Deus tira, como disse Jó. E Deus dá e Deus tira. Gente, vocês acham que Deus não tira dom, graça? Inclusive para dar outra? Porque muda o nosso caminho. Porque endireita cada vez mais o nosso caminhar e porque também nos usa de instrumento para os outros. E às vezes a necessidade dos outros é distinta do dom que temos agora. E, portanto, não quer dizer nem que Deus tire propriamente, mas sabe quando você para de exercitar aquilo porque a necessidade se torna outra? O que convém se torna outra coisa. O desenvolvimento de um outro dom. Então, não é nem que Deus tire, como se da noite para o dia você parasse de ter aquela capacidade. Mas você simplesmente vê que não é mais necessário exercer aquilo, porque aquilo não é a melhor maneira de servir o próximo, de fato, no que Deus te solicita dali em diante. Então não tem dessa de confiar na matéria como quem encontra uma zona de conforto. É sobre confiar em Deus e ser grato pela matéria, pela mãe, por Maria, por entender que Deus não nos abandona e Ele está presente o tempo todo, também através da mãe, também através dessa estrutura que me enche de possibilidade, de ânimo e de força, de fato, para que continuemos a caminhar, para que Ele próprio caminhasse naquele momento, naquele dia. A alegria de Deus seja a nossa força. Pensam que ao vermos uma mãe não é uma alegria? Claro que é. É claro que isso nos conforta. Por um momento. Mas veremos como que quando chegarmos no 4 de copas, isso também causa angústia e agonia. Claro que filho gosta de também sofrer na frente da mãe. Ser humilhado na frente da mãe, nenhum, né? Então, a hora do encontro, que é também despedida,
Mas a hora do encontro é alegria. Mas se tornará também angústia, é claro. Só que quando passamos por um 4 de espadas, nós observamos que então a nossa mente se acalma também. Se no 3 de espadas ela ficou aflita porque caímos, porque somos então chamados a vivermos o nosso limite, materialmente falando, ali a nossa mente consegue, dar aquela respirada. Falar, nossa, tá. Acho que estou entendendo alguma coisa. Acho que está tudo caminhando da maneira certa. Então traz um certo alívio mental também. Um determinado alívio mental, porque é isso, eu tenho uma confirmação de que eu estou no caminho certo. De que eu estou fazendo as coisas de maneira apropriada. De que eu me encontrar com a minha mãe é encontrar-me com a minha própria sanidade mental. Com a maior e melhor sanidade mental. Horas. Quem tem os corpos marianos, com certeza tem uma mente em paz, com a paz de Cristo. 4 de espadas me traz a paz de Cristo. A noção do que, o começo da noção do que é a paz de Cristo. Daquela segurança de você olhar e falar, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu passei pela penúria, eu passei pelo máximo de privação da materialidade para o meu próprio desapego, para eu me conhecer ao máximo nisso, na fome, etc. Mas eu tenho tudo de que preciso. Ao me conhecer, eu vi que os meus corpos estão mais saudáveis. Estão inteiros. Em obediência, castidade e pobreza. Eu reconheço Maria em mim, junto de mim, enquanto uma vivência. E isso necessariamente traz paz de espírito, paz de alma, traz tranquilidade mental, portanto. Porque quando nós fazemos tudo certo, por mais que caia uma tempestade, gente, na nossa vida, nós sabemos que a culpa não é minha. E se está acontecendo é porque Deus quer, permite. Talvez nem queira, mas Ele permite. Então vamos lá. Tá bom? Horas. Agora, é isso. Não é sobre acabar com os tormentos da cruz, com o peso da cruz, com a crueldade que é a cruz. Mas é ter sanidade o suficiente para reconhecer com clareza aquela mãe que está na minha frente e aqueles corpos que eu tenho de maneira pura, virginal, que me dão justamente uma estrutura que reforça a minha confiança em Deus, que reforça o meu esperar em Deus. E quando falamos de confiança, falamos de fé, porque a fé fideliza. E quando eu sou alguém fidelizado em Deus, com fidelidade a Deus, eu confio em Deus. Eu estou dando um voto em relação a Deus. Porque eu só me comprometo, me fidelizo com aquilo que eu acredito. Então a confiança em Deus, ela está profundamente relacionada à fé. Eu não confio em Deus sem fé. É impossível. E se eu tenho verdadeira fé, eu verdadeiramente confio em Deus. Uma coisa não separa-se da outra. Apenas metodologicamente, porque na prática elas não têm separação uma da outra, enquanto prática em si de fato. Tá? E portanto eu também espero em Deus.
Ou seja, eu tenho paz em Deus. Porque quem espera não está ansioso. E nem está em depressão, desesperançado, desesperado. Quem tem esperança e espera em Deus, tem tranquilidade, paz. E, portanto, eu conheço da caridade também. Eu dei da caridade, porque eu saberei, pelos meus frutos, eu saberei que por eu ter aguentado até ali, então eu amo e sou amado. Se a minha mãe está ali comigo, e se eu estou ali com ela, é porque há amor. Amor prático, humano, verdadeiro, material, palpável. A caridade com o próximo. A caridade em relação a Deus, sobretudo, claro. Mas não é uma caridade apenas de um caminho eu e Deus e eu. Mas justamente para o próximo. Para aqueles que estão manifestados na matéria, como eu. Então é em verdadeira caridade. Porque é verdadeira doação. Não porque eu precise, porque Maria não precisa. Não são os meus corpos que precisam da minha própria caridade. Não é a minha matéria, é a minha realidade material que precisa da minha caridade. E por isso que amor próprio não existe. Caridade para comigo mesmo não existe. Seja mais caridoso com você mesmo, mais amoroso com você mesmo. Bobagem. Eu só sou amoroso comigo mesmo e caridoso comigo mesmo na mesma medida. E é exatamente, gente, na mesma medida. Ali na régua, tá? Milímetro por milímetro. No mesmo tanto em que eu consigo ser em relação aos outros. Isso não quer dizer que seja com todo mundo, indiscriminadamente, indistintamente, em termos de ser patético, pateta. De achar que ser caridoso é eu sair dando tudo para todos, sem observar aquilo que convém, sem ter prudência, sem ter uma malícia que entende que para cada um há aquilo que lhe convém. Mas também entendendo e tendo claro com o 4 de espadas que a minha doação não é para mim mesmo. Cristo não precisava do sacrifício e eu tenho isso de similar com Cristo. Eu preciso do sacrifício de Cristo, mas eu não preciso do meu próprio sacrifício por mim mesmo, porque não sou eu que me salvo. E eu não me ajudo, eu não faço nada por mim, eu não me ajudo a mim próprio. Não existe autoajuda, porque eu só me ajudo se eu ajudo os outros em primeiro lugar. Se eu estou ali entendendo que é isso. Não é a minha Maria que precisa, os meus corpos que precisam, a minha matéria que precisa daquele meu sacrifício. São os outros. Os outros que precisam. E claro que é isso. Isso não me torna autossuficiente. Isso faz com que eu reconheça cada vez mais que eu só sou capaz disso e reconhecer isso. Só sou capaz de fazer isso e de reconhecer isso. Porque Cristo o fez primeiro. E porque Ele fez, eu faço. Em mim e comigo. Porque quando fazemos a Via Crucis, a Via Sacra, é Cristo quem faz comigo e eu nele. Eu estou nele, meditando a sua paixão, e ele está comigo, vivendo a minha paixão, que é também dele. E por isso ele se torna como um pai para nós. Porque assim como ele fala que o pai está nele fazendo tudo junto dele, e ele está no pai, nós temos que ter essa relação junto dele. E por isso que ele se torna como um pai para nós. E essa é uma das formas em que ele é chamado, inclusive no Antigo Testamento, né? O Pai do tempo futuro.
Então devemos vivê-lo de maneira profunda. E nisso nós vemos que justamente nós chegamos em copas, em 4 de copas, e aí o que acontece? Acontece que aquele ânimo inicial em vermos Maria se torna a nossa descoberta também da necessidade, de continuar em frente. E entendimento de que eu continuarei e ainda estou sendo humilhado, agredido, ridicularizado, torturado, chacotado. Humilhado, humilhado e humilhado. Pisoteado de todas as formas. Até o pó, até o nada. E que isso não é nem um pouco agradável de ser vivido na frente da nossa mãe. Se tem uma coisa que nós entendemos bem é que ofensa à nossa mãe é ofensa grave. Quando nós, ainda mais brasileiro, Brasileiro tem uma... Italiano também, tem uma coisa bem forte, assim, como você pode xingar qualquer um, menos a mãe. A mãe não mexe com a mãe. Não mexe com a mãe, que quando você mexe com a mãe... Então, mãe é algo com o qual não se mexe, E quando nós sofremos e nós vemos a nossa mãe sofrer junto, porque é óbvio que Maria sofria, e quando você tem a alegria do encontro, mas em seguida vem a dura realidade de olha o que os outros nos fazem, olha o que os outros me fazem, e você vê a sua mãe chorar e viver a dor mais terrível que um ser humano, puramente humano, viveu na sua frente por sua causa. Quando você vê isso, a desgraça que é um filho ser humilhado na frente de uma mãe e de um pai, é você ver a sua mãe justamente como uma desgraçada, ou seja, destituída de todas as graças. Óbvio que Maria não é desgraçada, gente. É claro que ela não perde as suas graças. Mas entendamos que a sensação de desgraça abate. Porque ali ela é tratada como uma desgraçada. Porque ela está passando por uma desgraça. Não é uma simples tragédia, é uma desgraça. A morte de Cristo é realmente uma desgraça. Então, isso traz uma amargura imensa. Imensa. Porque quando o que nos fazem, quando querem nos ofender, ofende a nossa mãe, quando querem nos xingar, xingam a nossa mãe, quando querem nos fazer algo, sabem que vão nos afetar, afetando a nossa mãe, isso entorna o caldo, Isso faz com que essa copa, essa taça, seja amarga, muito amarga, seja entornada de uma maneira que verdadeiramente temos muita dificuldade em fazer descer goela abaixo, não é verdade? Temos dificuldade em segurarmos, inclusive, esse cálice. Porque para nos perdermos em ira, raiva, comigo sim, mas com ela não, e nos tornarmos possessos, ficarmos possessos, com ira, com raiva, enfim, termos de um desarranjo emocional é muito fácil. Termos de um desarranjo passional nesse momento, em querermos defender a nossa mãe. Porque ao encontrar a matéria, acabamos de passar pela privação da matéria, e aí encontramos a matéria para continuarmos sofrendo através da matéria, inclusive, porque a tortura vai continuar. E não é porque passaremos para patamares mais elevados, porque Cristo ainda cairá uma outra vez, e passaremos para patamares da alma, que o corpo não continuará sofrendo.
Continuará. E muito. Cada vez mais. A intensidade da dor no corpo físico vai se tornando cada vez mais agravada. É por isso que muitos santos terminam a vida extremamente doentes. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos sobre doença alheia. Ah, é porque é algo que você fez. Será que é algo ruim que você fez? Talvez essa seja a tendência. Não, talvez não, né? Com certeza essa é a tendência geral. Porque não estamos, nossa, no caminho da cruz. Meu Deus, somos um Cristo. Isso é difícil, né? Muito difícil. Agora, fato é que quando vamos olhar para os outros, temos que ter misericórdia e compreendermos que o tempo todo nós vivemos ecos disso e sombras disso, porque é isso, mas destituído de sentido. É isso, mas sem sabermos que é isso. É um treino, é um rascunho, etc. E é uma possibilidade de se tornar real a qualquer momento. A qualquer momento. Por isso que é tudo para a graça de Deus e para a vivência de Deus. Então temos que ter muito cuidado. Porque as coisas acontecem e só pioram, só agravam a nossa condição material. E 4 de copas deixa isso muito claro, que daqui para frente o corpo vai sofrer cada vez mais. Presentemente, fisicamente, factualmente, literalmente, simbolicamente e arquetipicamente, o corpo vai sofrer cada vez mais. Mais e mais ele irá densificar a estreiteza do caminho. Por mais que ninguém saiba, ninguém veja, ninguém note, porque não é para fama, não é para ser visto e reconhecido, mas é para que vivamos de fato a conversão e a ida para o céu e a subida do Gólgota em nós. Para os outros, mas o para os outros não quer dizer tendo algum grau de exaltação óbvia. Essas coisas nunca são óbvias, né? Então, meus caros, é uma grande dor o 4 de copas. É uma grande dor em saber que a mãe estará ali sofrendo dali por diante, junto conosco, que a nossa estrutura será abalada e sofrerá as consequências cada vez mais árduas desse processo e desse caminho. Estrutura emocional, física, mental, porque copas congrega todo o resto que veio antes, né? Quer queiramos, quer não. É o paradoxo do fogo, é a síntese dos 3 elementos vindouros, de onde eles se separam. Mas quando nós olhamos copas e água, é onde todos são assimilados novamente. Os 3 anteriores são assimilados. De um eles são emanados. Do fogo eles são emanados. E na água eles são assimilados. O fogo, o ar e a terra são assimilados na água. Interessante isso, né? Bonito. É mais um fator para meditarmos e uma hora falarmos. Mas hoje, há aqui mais 6 minutos na câmera. E é isso, meus caros. Que façamos essa via sacra e que meditemos o Cristo o tempo todo para que Ele esteja em nós e nós nele. Para que nós vivamos essas coisas verdadeiramente. Seja como um treino, seja já como o Gólgota de fato. Ter a distinção
do que é rascunho e do que é para valer, não é tão importante quando se trata do nosso orgulho em simplesmente reconhecer isso. É melhor que não saibamos, se o saber nos trará a brecha para o orgulho e vaidade. Vivam e meditem e estejam preparados. E vivam confiando em Deus, tendo fé em Deus, esperando em Deus, tendo da paz de Cristo, da paz de Deus, e se doando, tendo da caridade junto de Deus, como Deus. A quarta estação, ela nos ajuda muito a meditarmos essas características teologais, né? Os dons teologais, da caridade, da fé e da esperança. Leiam o 13º capítulo de Coríntios, de São Paulo, em que ele fala sobre justamente esses 3 dons. Isso tudo ajudará na meditação do 4. E do porquê que esse número que é tão fortemente relacionado à matéria, aos 4 elementos, etc., a cristalização das coisas, por que ele precisa ser vivido justamente com os mais altos dons do Espírito Santo, casado com o Espírito Santo, para que seja real e que seja possível continuarmos a caminhada, porque senão tudo será em vão. E será falso e vazio. Então, para que Cristo nasça e viva verdadeiramente, para que continuemos a nossa corrida e caminhada, leiamos também a Bíblia e meditemos essas coisas todas. E oremos, é claro, conversemos sobretudo com Deus. E que Deus vos guie e vos guarde. É isso, meus queridos. Nos vemos para a 5ª estação numa próxima, logo mais. Até.